Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo à primeira aula da Imersão Sem Medo do Leão. Eu sou Rita, eu ajudo o dentista a não cometer os erros que levam à malha fina. Eu ajudo você, dentista, a sair da mira da Receita Federal. Mas lógico, tudo sem jeitinho e sem esqueminha, de forma 100% legal. Falando assim, pode parecer impossível aprender sobre um assunto que não é abordado na faculdade. Mas vamos ouvir o depoimento dos meus alunos que, assim como você, um dia estiveram aqui assistindo a essa primeira aula da Imersão Sem Medo do Leão. Que o melhor de tudo é que hoje eu pago menos impostos. E hoje eu tenho a segurança que eu estou fazendo tudo certo. E hoje eu sei que é possível deduzir os gastos do consultório no imposto de renda. E eu vim aqui deixar meu depoimento sobre o curso da Rita, que para mim foi um divisor de águas na minha vida profissional. E eu acabava delegando tudo pro meu contador e eu não tinha controle sobre o que era feito. Eu não tinha nem conhecimento para argumentar com ele, para fazer diferente. E depois do curso da Rita isso mudou, eu me sinto muito segura. Eu estou escriturando meu livro caixa, estou pagando o meu carnê-leão todo mês corretamente, eu estou pagando da forma correta o meu INSS e eu me sinto muito feliz. Tanto é que depois de conhecer e aprender coisas que eu não sabia, o leão deixou de ser um bicho de sete cabeças para mim. Eu tenho 20 anos de profissão, sempre tive contador. Eu comecei a perceber que eu estava pagando mais imposto e estava fazendo as coisas de forma errada. Então a Rita clareou. E a Rita é dentista, isso facilitou muito a linguagem. Hoje eu mesma faço o meu livro caixa, então hoje eu equilibro as receitas e as despesas entre a pessoa física e jurídica, conforme ela me orientou, faço certinho e o melhor, pago muito menos imposto. Ela te dá não só como fazer o imposto de renda, ela te ensina a viver como dentista até a sua aposentadoria. Estou formada há 17 anos e desde então eu sempre tive dificuldade de conseguir uma pessoa que me orientasse corretamente em relação à nossa contabilidade. Então ela ensina a gente a pagar corretamente, a deduzir tudo que a gente tem direito para pagar o justo. Antes de eu encontrar a Rita, eu já tinha consultado vários contadores e nenhum deles eu conseguia entender a linguagem de contabilidade. E torna muito mais fácil a rotina de livro caixa, carnê-leão, que é necessário para todo consultório. Eu percebi que muitas coisas não estavam sendo feitas da maneira correta por mim e pela minha contadora. Do curso dela, eu consegui ver de uma maneira ampla a parte contábil e não depender do contador. Então hoje eu faço o meu carnê-leão sozinha, não pago contador para isso e tô certa, segura de que está sendo feito da maneira correta. Vamos ajudar o nosso contador a errar o mínimo possível ou não errar, tá? Vamos aprender um pouco de contabilidade. Todas as vezes que eu ouço o depoimento dos meus alunos, eu fico super feliz e emocionada. A maioria começou do completo zero, não sabia nada sobre carnê-leão, não sabia nada sobre livro caixa, não sabia pagar o seu INSS, e eu consigo ver a evolução, a alegria inacreditável pensar na alegria de pagar imposto. Isso existe, porque aquele assunto de não fazer o certo, de estar cometendo os erros esses que podem custar caríssimos, incomodava a grande maioria desses alunos. Então, é inevitável a minha felicidade de ver esses depoimentos. Sou muito grata a todos esses alunos que aqui fizeram o depoimento. Se você está aqui, provavelmente você já me conhece. Se não, deixa eu me apresentar. Eu sou Rita, eu sou contadora, mas assim como você que está aqui me assistindo, eu também sou dentista. Eu exerci a odontologia durante 10 anos. Cheguei a montar o meu consultório, fiz 2 especializações, mas por um problema de saúde eu acabei tendo que aposentar o motorzinho. Eu tinha tendinite no punho e no ombro, sentia dores fortíssimas e só conseguia trabalhar à base de anti-inflamatório. Então, infelizmente, eu tive que pensar num plano B. Eu adorava o ofício da odontologia, amava os meus pacientes, mas não suportava mais aquela dor. Eu queria uma outra profissão que eu trabalhasse somente sem o desgaste físico, eu trabalhasse somente com o meu raciocínio. Como meu pai é contador, eu resolvi seguir a profissão do meu pai.
Mas como assim? Eu que sempre odiei matemática, que eu escolhi justamente a área de saúde para fugir da matemática? Pois é, mas hoje a experiência me mostra que a contabilidade não é só números, que é muito além de números. Você tem que saber interpretar a legislação. O número, a parte de cálculo, lógico, existe. Mas isso, essa parte burocrática, essa parte de conta, quem faz são os programas. Eu aprendi a amar a contabilidade e um tempo depois de formada, 8 anos depois de formada, surgiu uma ideia de poder sim ajudar os meus antigos colegas de profissão a sair da mira da Receita Federal. Surgiu a ideia de eu ajudar você, dentista, a sair do total desconhecimento. Afinal, entre a conversa com as minhas amigas, era sempre uma reclamação. O desconhecimento, não sabia do que se tratava, preferia nem ouvir falar do que ter o conhecimento e fazer o certo. Isso depois de 10, de 15 anos de formado. Mesmo assim, elas continuavam a cometer esses erros. Então eu resolvi sim começar esse projeto de simplificar a contabilidade para dentista e lógico que deu super certo, porque é difícil você ter alguém com conhecimento tanto na odontologia quanto na contabilidade. Hoje vamos falar de contabilidade sim, mas será um papo de dentista para dentista. Então deixa eu compartilhar aqui a minha tela para começar a aula. Nessa aula 1 eu vou falar quais são os erros que levam o dentista à malha fina. Antes de fato de começar essa aula, eu vou fazer um convite a você. Você aceita sair da sua zona de conforto? Provavelmente, se você está aí sentado assistindo a essa aula, você já deu o primeiro passo para sair da sua zona de conforto. Você sabe que eu vou falar de contabilidade. Muitos dentistas se preocupam com a técnica, com a excelência no atendimento ao paciente, com os melhores materiais, mas deixa a parte de gestão e de contabilidade do consultório de lado. Acha que atendendo de 8 horas da manhã até as 10 da noite é isso que vai fazer você ver a cor do dinheiro no final do mês. Posso falar uma verdade para você? Não é isso que vai fazer você ver a cor do dinheiro. O seu consultório, ele é o seu negócio. E como todo negócio, ele precisa sim de gestão, ele precisa sim de contabilidade. E para isso, você tem que se dedicar pelo menos 1 hora por dia para essa parte. É inevitável. Não adianta você ter aquela desculpa. Ai, não gosto disso não, é muito chato. Você não quer ver o lucro do seu consultório? Então não é chato. Você não precisa ver o dinheiro para ficar satisfeito com a sua profissão? Então tira essa objeção, tira esse preconceito da sua cabeça que a contabilidade e a gestão é chata. Ela não é chata, ela é essencial. Independente se você no seu consultório tem apenas uma cadeira, continua sendo o seu negócio. Então aceite meu convite, saia da sua zona de conforto, papel e caneta na mão, porque eu vou falar muito conteúdo hoje aqui com você. Como eu já disse, a faculdade de odontologia, ela ensina sim a nós sermos uns bons técnicos, ensina sim a parte fundamental da saúde bucal. E aí, será que ela ensina a parte de contabilidade? Ela ensina você a ser um bom gestor? Posso garantir que não. Posso garantir que não ensina nada de contabilidade, pelo menos a grande maioria das faculdades. Só que é uma parte fundamental para o seu negócio. Como é que você vai pensar em aumentar o seu faturamento e não pensar no pagamento dos impostos? Como é que você vai aumentar, abrir a torneira e não aprender a fechar o ralo? Abrir a torneira é aumentar o seu faturamento. Fechar o ralo é aprender a pagar os seus impostos. Então você precisa sim aprender, e eu estou aqui justamente hoje para ensinar aquilo que a faculdade não lhe ensinou, para essa desculpa sair de vez da sua vida. Quando você tem algum problema no seu consultório financeiro, você acha que a solução desse problema está aqui, ó. Vou fazer uma especialização. Não estou vendo a cor do dinheiro. Vou fazer essa especialização porque aí é essa que vai resolver os meus problemas. Não resolve. Aí você vai e tenta outra especialização. Você continua errando. Você ainda não entendeu que para ser o dono do negócio tem que ser você e você tem que entender de um negócio como um todo. Gestão, contabilidade, marketing, vendas, tudo. Não é outra especialização que vai lhe trazer dinheiro. Aprenda isso, aceita isso, traga para si a responsabilidade do seu consultório. Ah, eu tenho um contador, eu contratei alguém para ser administrador, tem que ser você.
Tem que ser obrigatoriamente você. Lógico, pode delegar a terceiros, mas se você não sabe nada, você só vai concordar, não é verdade? Então você tem sim que ter o conhecimento. O conhecimento, ele é libertador. Sem conhecimento, simplesmente você vai pegar uma guia, pagar e mais nada. Quando a gente fala de contabilidade, vem sempre aquele frio na barriga, aquela dor de cabeça, que é livro caixa. Será que eu tenho que fazer o meu livro caixa? Quais são as despesas dedutíveis desse livro caixa? E o INSS? Eu tenho que pagar mesmo o meu INSS? Não quero me aposentar. Para que eu vou pagar o INSS? Carnê-Leão, eu sou obrigado a pagar o Carnê-Leão, mas tem um assunto que você com certeza sabe, por mais que não entenda nada de contabilidade, que é malha fina. Isso eu tenho certeza que você não quer para você. Você sabe que malha fina é igual a problema com a Receita Federal. Você vai sair dessa aula aqui, ó, sem fazer essa cara feia, vai entender sobre todos esses assuntos que serão abordados durante essa semana da imersão. Qual é o meu objetivo com a imersão? É que você saia da mira da Receita Federal. Como eu já disse, tudo de forma 100% legal, sem jeitinho e sem esqueminha. E também quero que você pague menos imposto, porque não adianta nada querer fazer com que você pague os seus impostos e você não tenha um lucro. De maneira nenhuma. Você tem que aprender a pagar o seu imposto e ter o lucro. É essa a minha intenção. E lógico, eu quero que você aprenda a dialogar e questionar o seu contador. Se você não conhece sobre o assunto, como é que você vai conversar o que é melhor para o seu negócio com o contador? O contador, ele tem que ser o seu parceiro. Para ele ser o seu parceiro, você tem que trazer ele junto com você e, conversar com ele. Mas conversar de igual, questionar, senão ele simplesmente vai entregar uma guia para você e você vai pagar. E vai ser sempre assim a relação de vocês. Por que eu estou pagando esse imposto? Será que é melhor ser pessoa física ou pessoa jurídica? Sem conhecimento, você não consegue dialogar com o seu contador. Então, eu também quero que você saia dessa imersão conseguindo, sim, dialogar com o seu contador, trazer ele para uma parceria junto com você. Então chega, gente, de não quero ver, não quero ouvir, não quero falar de contabilidade. Chega disso. Fingir que a contabilidade não faz parte do seu negócio pode custar caríssimo. Todo pagamento de imposto que não está sendo feito, uma hora a conta pode chegar. E aquele valor que você achou que era lucro, não era lucro. Era pagamento indevido de imposto. Aí você só vai ver indo embora, para a Receita Federal. A única opção que você tem vai ser de parcelar a sua dívida. Você tem que ter o conhecimento para isso não acontecer com você. Objeções que vocês têm. Contabilidade é difícil, é muito impossível aprender sobre números, fazer conta, que coisa chata. Se eu escolhi a odontologia, se eu escolhi a área de saúde, é porque eu não entendo nada de números. Pois é, né? Contabilidade é difícil. Fazer implante é muito fácil, né, gente? Coisa mais fácil do mundo é fazer um implante. Risco nenhum. Gente, cirurgia? Então, risco zero também. Não tem problema nenhum. Molezinha. Endo. Eu odiava endo. Nada contra os endodontistas, mas eu não sabia, não queria nem saber de endodontia. Molezinha, né, a fazer endo. Gente, nada disso é fácil. A odontologia, ela não é um curso fácil. Então, não venha dizer que a contabilidade é difícil. Basta se tornar uma prioridade, porque com certeza você vai aprender. Porque durante toda a graduação, durante as suas especializações, não é fácil. Não é um curso feito por qualquer um. Você não vai abandonar, vai deixar para lá. Então, a contabilidade, você vai ver que não é difícil. Vou mostrar, vou provar isso para você hoje, que a contabilidade sim é possível de se aprender. Basta querer. Tem que querer. Se ficar sentado no consultório 8 da manhã, 10 da noite, não vai conseguir mesmo. Não vai ter como você aprender. Vou trazer você para a realidade. Você vai ver que eu trago você para a realidade muitas das vezes. É o início da entrega da declaração de imposto de renda. Você pode ter fugido dessa sua obrigação o ano todo, mas chega março e abril, não tem mais como você fugir do leão.
E aí, você pensou nela durante o ano passado todo ou agora é que você vai se preocupar com a declaração de imposto de renda do ano passado? A entrega é agora, mas você deveria ter pensado nela durante todos os meses do ano de 2021. Você vai começar a fazer cara feia, vai chorar, mas não adianta. Não tem choro. Vai começar a declaração de imposto de renda, sim. Vamos falar agora do raio-x da malha fina do ano de 2021. 1.778.000 contribuintes entregaram a declaração de imposto de renda. Desse número, 869.302 contribuintes caíram na malha fina. E qual foi a realidade desses contribuintes? 76,7% dos contribuintes tinham imposto a restituir. 2,4% desses contribuintes não tinham nem imposto a restituir e nem imposto a pagar. 20,9% desses contribuintes tinham imposto a pagar. Ou seja, geralmente quem cai na malha fina é quem tem imposto a restituir. Isso o histórico da malha fina mostra. Se você tem imposto a restituir, você tem mais risco de cair na malha fina? Certamente. Olha aqui os números. 76,7%, isso no ano de 2021. Então, só quis trazer esses números de 2021 para chamar a sua atenção que sim, o imposto a restituir corre-se um risco maior de cair na malha fina. Será que você está preparado para não entrar na estatística de quem estará na malha fina no ano de 2022? Será que você fez tudo certinho nesse ano que passou de 2021? Ou você será um dos novos contribuintes a cair na malha fina? Será? Será que você fez o seu imposto de renda certinho, o seu carnê-leão? Será que você pagou o seu INSS? Você fez o seu livro caixa? Ou você só vai se preocupar com a declaração anual de imposto de renda depois do carnaval? Aí, a chance de você estar nessa estatística da malha fina desse ano é grande. Cada ano que passa está fechando o cerco da Receita Federal. Cada ano que passa, o cruzamento das informações está mais ágil. Você hoje entrega a sua declaração de imposto de renda em menos de 24 horas, depois você já sabe se ela foi processada, porque é muita informação na base de dados da Receita Federal. Espero que você tenha se preparado para não estar na estatística e eu não falar de você como número ali no ano que vem na minha imersão. Não esqueça, a escolha sempre é sua, mas as consequências também. Se você quer fingir e continuar errando, tudo bem. Mas lá na frente, você vai colher o que você plantou. Não tem como plantar banana e colher laranja. Impossível. Se você está plantando banana, você vai colher banana. A escolha é sua e as consequências também. Qual é o erro número 1 que leva você, dentista, e todo contribuinte na malha fina? É a omissão de receita, certamente. Esse é o número 1, é o erro número 1 que leva os contribuintes a cair na malha fina. É o principal motivo da retenção da declaração de imposto de renda, é a omissão de receita. Não só a omissão de receita do próprio titular, mas também dos dependentes. O ano passado, essa omissão de receita ela representou 41,4%, tanto de titular, omissão de receita de titular, como omissão de receita dos dependentes. Falando aqui, continuando falando da declaração, da entrega da declaração de imposto de renda do ano de 2021. Cuidado com a omissão de receita. Cuidado com os pagamentos feitos pelos seus pacientes com cartão de débito, cartão de crédito, depósito em cheque, boleto, TED, DOC e Pix. Por quê? Se você omite receita de uma dessas formas de pagamento, você certamente está com uma bomba relógio na mão. Mais cedo ou mais tarde, ela vai estourar. A Receita Federal, ela tem acesso à sua movimentação bancária. Então, ela sabe todo o pagamento que você recebe de cartão de débito, de cartão de crédito, de cheque, de boleto, de TED, de DOC, de Pix. O Pix é o grande vilão da Receita Federal agora. Ele é o grande dedo duro. Ele é mais um a dedurar você, a sua omissão de receita. Então, vamos ter muito cuidado com omissão de receita, aprender a pagar imposto. Sonegação, ela não é a solução. Mais cedo ou mais tarde, você pode sim ter problemas com a Receita Federal em relação
a omissão de receita. E como é que a Receita Federal consegue descobrir que houve omissão de receita? Será que ela tem uma bola de cristal e consegue descobrir a minha vida? Lógico que não, gente. Lógico que não é isso. A Receita Federal, ela tem acesso à sua movimentação financeira. Os bancos estão obrigados a informar a sua movimentação bancária mensal. Pessoa física, acima de R$2.000. Pessoa jurídica, acima de R$6.000 por mês. Sim, a Receita Federal ela tem acesso às despesas médicas, os planos de saúde, eles são obrigados a informar para a Receita Federal. Rendimentos e imposto de renda retido na fonte, a Receita Federal também tem essa informação nas mãos, independente da entrega da sua declaração de imposto de renda. Cartões de crédito, o cartão de crédito, a operadora de cartão de crédito também informa para a Receita Federal tudo que você recebe e tudo que você gasta. A Receita Federal tem acesso à venda das ações, sim, nas vendas das ações tem retenção do imposto de renda, compra e venda de imóveis, os cartórios informam para a Receita Federal compra e venda de imóvel, e o mesmo acontece também com os automóveis, o Detran também informa. Rendimentos de aluguel, a Receita Federal também tem essa informação nas mãos, mesmo se você omitir essa informação, todas essas informações, mesmo assim, a Receita Federal tem acesso, porque a outra ponta informa para a Receita Federal. Então, não é bola de cristal, não. É muita informação sendo cruzada, muita informação na base de dados da Receita Federal. E isso cada vez está melhor para a Receita Federal e pior para o contribuinte. Então, aceita, sonegação está com os dias contados. Aceita isso e aprenda a pagar menos imposto. Sem jeitinho, sempre sem jeitinho. Senão você vai ser, um alvo fácil da Receita Federal. Você não está fazendo o correto, não tem como fingir que não vai ser visto perante a Receita Federal. Impossível nos dias de hoje. Você não dá o seu CPF para colocar na nota fiscal? Ah, mas eu quero desconto de IPTU, desconto de PVA. Você acha? Você acha que é isso mesmo? Não. Ela quer que você coloque o seu CPF na nota fiscal para saber o quanto você gasta. Ela sabe, dessa maneira, a Receita Federal sabe qual é o seu custo de vida e chega facilmente onde? Na omissão de receita. Na omissão de receita, que a Receita Federal está sempre buscando o contribuinte que omite receita. Certamente, essa é a obrigação do nosso fisco. Olha aqui, a Receita Federal, ela verifica as informações nas redes sociais. Mentira! Não é mentira, não. É verdade. Isso aqui é um print da tela do próprio site da Receita Federal. Sim, ela faz isso. É lógico, não vai fazer isso com todo e qualquer contribuinte, de maneira nenhuma. Não é um procedimento padrão da Receita Federal, mas ela faz isso sim. Aí vai lá você, né? Postar toda a sua vida, suas viagens no Facebook, da mesma maneira vai tirar onda no Instagram, aí na hora de você entregar a sua declaração de imposto de renda, muito pobre, né? Quase pedinte. Claro que a Receita Federal não vai acreditar nisso. Claro que a Receita Federal vai verificar não só pelas suas redes sociais, mas como eu disse, com todas as outras informações que ela tem acesso, que tem alguma coisa errada na sua declaração de imposto de renda. Então, muito cuidado também com o que você resolve postar nas redes sociais e como você resolve aparecer na Receita Federal para não dar, né, uma contradição entre a sua vida social e a sua vida na Receita Federal. Cuidado com o acréscimo patrimonial. O que seria o acréscimo patrimonial? O seu patrimônio ele está aumentando. Exemplo, receita 120 mil no ano. Despesas do consultório, 72 mil. Despesas com educação dos seus filhos, 30 mil reais. Despesas médicas, 18 mil reais. Ou seja, sobrou zero. Mas mesmo sobrando zero, você conseguiu ainda aplicar 30 mil reais. Como? Fala para mim como se sobrou nada. Teve um acréscimo patrimonial sem justificativa da Receita. Eu só vejo uma alternativa. Você é mágico. Se você não é mágico, lógico que a Receita Federal vai chegar à conclusão que teve omissão de receita. E omissão de receita, como eu disse,
é o erro que mais leva o contribuinte à malha fina. Eu tenho certeza que você não é mágico. Então, não queira bancar o mágico e omitir receita para a Receita Federal se você tem, sim, um acréscimo patrimonial. E onde que aparece esse acréscimo patrimonial? Na sua própria declaração anual de imposto de renda. Esse ainda é um print da declaração de 2021, porque a de 2022 ainda não está disponível. Aparece a sua evolução patrimonial. Qual foi o valor total do seu patrimônio de um ano para o outro? E aí, se teve alguma diferença, aqui teve um aumento, tivemos 20 mil de aumento, será que foi compatível com a sua receita declarada? Não só com a sua receita declarada, porque com a sua receita vai diminuir do seu livro caixa, vai diminuir da sua despesa com seus filhos, diminuir da despesa com plano de saúde, com que você sobrou é compatível com esse acréscimo patrimonial? Se não, tem algum problema. Vai verificar com amor e carinho se por acaso você não esqueceu de declarar algum recibo do seu paciente, porque, como eu disse, você é dentista, mas mágico você não é. Então é o primeiro alerta que eu vou dar para você aqui, ó. Omissão de receita, o seu CPF está sim na mira da Receita Federal. Você sim corre o risco de cair na malha fina. Não quer cair na malha fina? Então para de achar que a solução para pagamento a menor de imposto é a omissão de receita, porque não é. Vamos falar agora do erro 2. Aí agora eu vou entrar sim mais para o profissional dentista. Omissão de receita é o erro número 1 de qualquer contribuinte. E aí eu vou falar agora mais sobre os dentistas. Erro número 2, não pagar o carnê-leão. Se você não paga o carnê-leão, sim, você corre um grande risco de cair na malha fina. E o que seria o carnê-leão? O carnê-leão, ele é o recolhimento mensal e obrigatório do imposto de renda que incide sobre os rendimentos de uma pessoa física que recebe de outra pessoa física. Então, se você é dentista pessoa física e recebe de outra pessoa física, dos pacientes particulares, você tem a obrigação de pagar esse imposto de renda antecipado chamado carnê-leão. Se você nunca pagou o carnê-leão, você sempre fez errado, porque ele é obrigatório, ele é mensal e obrigatório. Você tem a opção de pagar o seu imposto de renda somente ao enviar a declaração anual de imposto? Não. O carnê-leão, ele é mensal e obrigatório quando você é dentista pessoa física e recebe dos seus pacientes particulares. Como é que a Receita verifica que você não pagou o seu carnê-leão? Você mesmo não coloca essa informação na sua declaração de imposto de renda. Na declaração de imposto de renda, tem uma coluna própria para você lançar o pagamento de quem? Do carnê-leão. O carnê-leão, o código do DARF é o 0190. Nesse caso aqui, ó, 0000000, não pagou o carnê-leão, teve receita de pessoa física, mas não pagou o carnê-leão. A dedução do livro caixa, ela não foi suficiente para não ter carnê-leão. Tinha nesse exemplo aqui que pagaram o carnê-leão, mas aparece aqui, ó, 000. A sua própria declaração de imposto de renda mostra que você está deixando de cumprir com uma obrigação que é o pagamento antecipado do imposto de renda. A ausência do pagamento do carnê-leão chama a atenção da Receita Federal. Eu sempre brinco que acende uma luz vermelha sobre o seu CPF. Você está deixando de cumprir com uma obrigação. O carnê-leão, ele é mensal e obrigatório, não é opcional. Pagamento anual do imposto de renda somente ao enviar a declaração é errado. Você não tem essa opção. Parcelar o imposto na declaração não significa que você está fazendo certo. Não significa que estou pagando, mas eu pago todo mês. Você paga a sua declaração de imposto de renda, o imposto da declaração de imposto de renda, e não o carnê-leão. O carnê-leão, você tem a obrigação de pagar, não esqueça disso, tá? Carnê-leão, imposto de renda antecipado. Quando você é pessoa física e recebe de outra pessoa física, ele é mensal e obrigatório. Olha aqui, ó, lindo para você dar um print agora nessa tela
me marcar e compartilhar. Olha, fiz um resumo para você do que é o Carnê-Leão. Imposto de renda antecipado, pessoa física que recebe de outra pessoa física, é mensal e obrigatório. Não esqueça mais disso. Você hoje vai dormir lembrando assim, ó, Carnê-Leão, ele é mensal e obrigatório. Carnê-Leão, ele é mensal e obrigatório. É sim, ele é mensal e obrigatório. Não existe a opção de pagar o imposto somente ao enviar a declaração anual. A Receita Federal mira contribuintes que atrasam o pagamento do Carnê-Leão. Sim, isso já aconteceu, gente. Isso já foi uma realidade. Vários contribuintes que não pagavam o Carnê-Leão foram intimados pela Receita Federal para acertar as contas com o leão. Em 2016, a Receita Federal colocou na mira 20 mil contribuintes que não pagavam o Carnê-Leão. Na ocasião, foram arrecadados mais de 150 milhões de reais. Como eu mostrei para você, é muito fácil de verificar que não teve o pagamento de Carnê-Leão com a sua própria declaração de imposto de renda. Não precisa a Receita Federal fazer um esforço máximo. Não existe essa necessidade. O próprio computador da Receita Federal faz esse serviço e você é intimado. Olha aqui, querido contribuinte, se você receber uma cartinha da Receita Federal, não é uma cartinha de amor, gente, com certeza não é. É cobrança, é cobrança. E esses contribuintes aqui, nessa ocasião, receberam essa cobrança porque não pagavam o Carnê-Leão. Era sim profissionais, pessoas físicas, que recebiam de outra pessoa física e deixaram de pagar o Carnê-Leão. Será por que a Receita Federal permite enviar a declaração de imposto de renda sem pagar o Carnê-Leão? Rita, sempre enviei uma declaração de imposto de renda. Sempre! E sempre sem pagar o Carnê-Leão. E nunca fui intimado, nunca tive problema. Por que será que a Receita Federal deixa fazer isso? Ela vai dando linha. Ela vai dando linha. E olha o que acontece com a multa do Carnê-Leão. Quando você paga o seu Carnê-Leão antes de enviar a sua declaração de imposto de renda, a multa pode chegar até 20%. Quando a Receita Federal ela intima você pelo não pagamento do Carnê-Leão, pode chegar a 50%. Então, ela vai dando linha, ela vai dando corda, até ver qual é a audácia do contribuinte. Vamos a um exemplo. No imposto de renda devido, R$4.000. Se você acertar suas contas com o leão antes da declaração de imposto de renda, a sua multa pode ser até R$800. Mas se não, se você ignorar a obrigação do pagamento do Carnê-Leão, como eu disse, depois do envio da declaração de imposto de renda, ela chega a 50%, então essa multa vai para R$2.000. Ela sai de 800 e vai para R$2.000. Lembrando sempre que a Receita Federal pode intimar você dos últimos 5 anos. Por mais que a sua declaração de imposto de renda, o status da sua declaração de imposto de renda esteja lá processada, mas sim, a Receita Federal pode ainda intimar você dos últimos 5 anos. Então, ela vai deixando, porque ela ganha muito em multa e juros. É por isso que ela deixa fazer errado. Qual foi a grande novidade do ano de 2021? O Carnê-Leão Web. Foi a maior novidade para o profissional pessoa física. Ele agora, o preenchimento do livro caixa e a emissão da guia do Carnê-Leão é direto no portal ECAC, que é o portal da Receita Federal. As informações ficam agora online. Não existe mais a versão para baixar no computador. Até 2020, você baixava no seu computador o programa Carnê-Leão. A partir de fevereiro de 2021, não existiu mais essa opção. Você agora preenche diretamente no portal da Receita Federal. Por enquanto, não é obrigatório. Você pode ainda continuar utilizando o livro caixa de papel e fazendo a emissão do seu Carnê-Leão no próprio site lá da Receita Federal para emissão de DARF? Pode. Por enquanto, não é obrigatório. O Carnê-Leão Web está passando constantemente por ajuste, mas mais cedo, mais tarde, vai ser obrigatório. Você vai deixar passar essa oportunidade de aprender agora, enquanto não é obrigatório, para começar a fazer só depois, quando já tiver com a faca aqui no pescoço, agora é obrigatório. Aí você vai aprender a utilizar o programa? Não, tem que aprender agora, enquanto você consegue utilizar o programa sem ser obrigatório.
como está passando por ajustes, vários ajustes, eu percebi isso no ano passado, vários ajustes no próprio programa, não acredito que vai vir multa aí em relação ao preenchimento do livro caixa, em relação do pagamento do carnê-leão, sim, mas em relação a erros do preenchimento do programa, porque sim, o próprio sistema errou muito no ano passado. Então aprenda agora. Agora é a hora de você aprender a utilizar o Carnê-leão Web. É o futuro. Tudo vai ser digital mais cedo ou mais tarde. Mas hoje eu não posso afirmar para você que é obrigatório você utilizar o programa, né? O Carnê-leão Web. O pagamento do imposto, sim, ele é, como eu disse, mensal e obrigatório. Então, será que o Carnê-leão é uma obrigação nova? Começou agora recentemente? De maneira nenhuma. O que é novo é o Carnê-leão Web, a forma de preenchimento. O pagamento do imposto, ele não é novo, ele foi instituído em 1979. Se você tem 40 anos de formado ou menos e nunca pagou o seu Carnê-leão, você sempre fez errado. Porque desde 1979, 42 anos de formado, desde 1979 você tem a obrigação de pagar esse imposto de renda antecipado. Então não tem nada de novo aqui nessa legislação não. O que é novo é a forma do preenchimento e do pagamento da guia. Segundo aviso aqui que eu vou dar para você, não pagar o Carnê-leão CPF na mira da Receita Federal, sim, você tem grande chance de cair na malha fina. Quer sair da mira da Receita Federal? Pague o seu Carnê-leão. Fácil assim, simples assim. Não quer ser alvo fácil da Receita Federal? Paga o seu Carnê-leão. Justificativa para não pagar o Carnê-leão. Qual será a grande justificativa para não pagar o Carnê-leão? Eu espero o paciente pedir o recibo no ano seguinte. Eu não emito recibo para o meu paciente. Como é que eu vou pagar o Carnê-leão? Se tem omissão de receita, eu não pago o Carnê-leão. Eu não pago o Carnê-leão porque eu omito receita. De fato, se você omite receita, você não consegue pagar o seu Carnê-leão. Você nunca vai conseguir pagar o seu Carnê-leão de forma correta, porque o erro número 1 você comete lá, ó, que é a omissão de receita. Então, isso aqui, ó, círculo vicioso. Eu omito receita, não pago Carnê-leão, não pago Carnê-leão, porque eu omito receita. Acaba com a omissão de receita. Quando você acabar com a omissão de receita, você vai sim conseguir resolver o pagamento do seu Carnê-leão certamente. Vamos falar agora do erro número 3, não pagar o INSS. Muitos dentistas não contribuem para a Previdência Social e sim, você tem a obrigação de pagar o seu INSS. Vamos ouvir o depoimento de alguns colegas que não pagavam o INSS. Recolhia sobre um salário mínimo. E eu achava que era uma escolha, que não era uma obrigação. No caso, eu tive que pagar o retroativo do teto máximo, né? Então, foi uma burdoada. Você se incomoda de falar com o valor que você pagou? Você se incomoda de falar? Senão você fala, não? Não, eu paguei R$27 mil. Fui intimado pela Receita Federal. Se você não se incomodar de falar, qual foi o valor? Você se recorda? O que eles me cobraram foi R$60 mil. Né? E eu, há uns anos atrás, eu caí naquela leva de dentistas que foi pego naquele pagamento retroativo. Mas foi muito alto. Foi quase 40 mil reais. Foi. Eu estava aqui em casa, um belo dia, cheguei na caixa de correio, tinha um livro, praticamente, né? Um dossiê da Receita Federal. Na hora que eu abri aquilo, que eu olhei, falando assim, R$45 mil, eu quase tive um troço. Eu fiquei tentando imaginar o que tinha acontecido. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz de errado que eu tô devendo R$45 mil para a Receita Federal? E paguei em 60 parcelas, paguei um carro para a Receita Federal. Muito triste ver o relato desses colegas. Com certeza, eles não sabiam que era obrigatório o pagamento do INSS. Com certeza, deixaram de pagar o INSS por falta de conhecimento e sim, viram um carro indo embora para a Receita Federal. A única opção foi parcelar em 5 anos. Esses dentistas caíram sim nessa operação da Receita Federal, que no ano de 2017 cobrou o pagamento do INSS dos anos de 2013, 2014 e 2015 e que na ocasião foram arrecadados mais de 841 milhões de reais só do valor principal, fora multa e juros. Com certeza, não é isso que você quer.
com certeza, não é receber uma carta da Receita Federal dizendo que você está devendo 30, 40, 60 mil reais. É um carro, gente, que você poderia trocar e que vai embora. E o pior, esse valor de multa e juros não serve para você se aposentar. Esse valor de multa e juros não serve para você deduzir do seu livro caixa. Vai sim pagar e não vai ter benefício nenhum com esse pagamento da multa e dos juros. Então, sim, você está obrigado a pagar o INSS. Todos que exercem atividade remunerada prestando serviço por conta própria perante a Previdência Social são obrigados a contribuir para a Previdência. Você, dentista, é um contribuinte obrigatório, tem que pagar o seu INSS. Ah, mas eu pago previdência privada. Ah, mas eu sou militar. Ah, eu sou aposentado. Sou funcionário público com regime próprio. Vou trazer você de novo para a realidade. Você tem que pagar o seu INSS. Se você exerce atividade remunerada no seu consultório, mesmo você pagando previdência privada, você tem que pagar o INSS. Previdência privada, ela é complementar. O INSS, ele é sim obrigatório. Se você é militar e exerce atividade no seu consultório, você também tem que pagar o seu INSS. Se você é aposentado e continua exercendo atividade no seu consultório, você tem sim que pagar o seu INSS, não tem opção. Se você é funcionário público e exerce atividade remunerada no seu consultório, você tem sim que pagar o INSS. Ou seja, pagar o INSS para quem exerce atividade remunerada por conta própria é obrigatório, não tem a opção, eu não quero pagar o INSS, mesmo se você não estiver pensando em se aposentar pelo INSS. Tem que pagar, é uma obrigação. Da mesma forma que tem que pagar o carnê-leão, você também tem que pagar o seu INSS. E como é que a Receita Federal verifica que não teve o pagamento de INSS? Você mesmo informa 000 na sua declaração de imposto de renda. A ausência do pagamento do INSS, de novo, chama a atenção da Receita Federal para o seu CPF. Você está acendendo de novo a luzinha vermelha sobre o seu CPF. Por quê? Não está pagando o seu INSS na sua declaração, você se entregou. Você tem receita do seu consultório, mas não tem o pagamento do INSS e, infelizmente, isso não pode. Na própria declaração de imposto de renda, você está obrigado a colocar o número do seu PIS, do seu NIT ou do seu PASEP. Se você não coloca, vai dar pendências. Olha, o campo NIT, PIS e PASEP, ele é obrigatório para o contribuinte que declara sua natureza de ocupação como 11 profissional liberal. Perante a Previdência Social, você é reconhecido pelo seu NIT, pelo seu PIS e pelo seu PASEP. Então, essa informação você coloca na sua declaração de imposto de renda para a Receita Federal cruzar as informações e sim cobrar você pelo não pagamento do INSS, caso você não pague. Então, vou chamar a sua atenção, não pagar o INSS ou valor menor do que exigido pela legislação é errado. Lógico que é errado. Você tem a obrigação de pagar o seu INSS se você exerce atividade remunerada no seu consultório. Não esquece disso. E olha o que aconteceu em 2007. Por que a Receita Federal é que cobra pelo pagamento, pelo não pagamento do INSS? Em 2007, a Receita Federal ela foi unificada à Previdência Social e aí formou a Super Receita. Então, hoje, a Receita Federal, desde 2007, na verdade, a Receita Federal tem a competência para realizar tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento tanto do INSS quanto do imposto de renda. Tudo é centralizado na Receita Federal, formando a Super Receita, super dados que estão na base de dados da Receita Federal e sim, facilitou e muito a fiscalização da Receita Federal, também para o não pagamento do INSS. Vou chamar a atenção também de novo aqui para você que não pagar o INSS significa seu CPF na mira da Receita Federal. Sim, você corre o risco de cair na malha fina
muito cuidado. Não quer ser alvo da malha fina? Paga o seu INSS, paga o seu Carnê-Leão. Não omite receita, que aí sim você não será um alvo fácil da Receita Federal. Qual é o erro número 4? Não escriturar o livro caixa. A legislação permite ao dentista, pessoa física, deduzir as despesas do seu consultório, desde que essas despesas elas estejam escrituradas no livro caixa. Vou falar para vocês nos próximos slides que escriturar o livro caixa é diferente de somar todas as despesas e lançá-las diretamente na declaração anual de imposto de renda. Veja se eu não estou olhando a cena de você na sua casa na ocasião da entrega da declaração de imposto de renda. Março e abril, você começa a separar toda aquela papelada, colocar no chão da sala, colocar em cima da cama, colocar em cima da mesa e começa a pensar no seu livro caixa, porque você sabe que se você lançar as despesas do seu consultório, você paga menos imposto. Mas você está errado. Você deveria pensar no seu livro caixa durante o ano inteiro. Essa cena de papelada no chão somente na entrega tem que acabar. Até quando você vai continuar insistindo em fazer errado? Se você não sabia que não podia somar todas as despesas e lançá-las direto na declaração de imposto de renda, agora você já sabe. E aí, o que você vai fazer com essa informação na ocasião que você for enviar esse ano a sua declaração de imposto de renda? Você não pode fazer isso. Você precisa sim discriminar tanto a receita quanto as despesas do seu consultório. Você precisa deixar de fazer isso, como não fazer a sua declaração. Somar todas as despesas e lançá-las aqui, diretamente na declaração de imposto de renda. Isso é errado. Isso não é escrituração do livro caixa. E sim, tem como o fiscal identificar que eu não escriturei o meu livro caixa? Tem sim como ele identificar que você não fez o correto. E o que seria o livro caixa? O livro caixa, ele é um registro mensal, em ordem cronológica de data, de toda a entrada e saída de dinheiro do seu consultório. Você tem a obrigação de informar toda a entrada e toda a saída de dinheiro do seu consultório. Se você quer pagar menos imposto, você tem que escriturar o seu livro caixa. E escriturar significa discriminar as receitas e as despesas. Você já tem que discriminar a receita, você já tem que lançar CPF por CPF do paciente. Mas a despesa, como a declaração de imposto de renda deixa você lançar essa informação direto na própria declaração, você, de novo, continua fazendo errado e, de novo, a Receita Federal continua dando linha para você. O que é discriminar a saída? Aluguel, valor. Condomínio, valor. Luz, o valor. Isso é discriminar. E isso, onde você vai discriminar? No livro caixa. Sim, o livro caixa é o documento para você fazer essa discriminação. Sabe quando eu falei que o fiscal sabe que você não escriturou o seu livro caixa? Olha o erro primário que a grande maioria comete. A despesa fica maior do que a receita. Outro momento para você tirar um print da tela e me marcar lá no seu Instagram. Nunca as despesas do livro caixa podem ser maiores do que a receita. Nunca, nunca. Esse é um erro bobo que a grande maioria que faz esse lançamento direto do livro caixa na declaração de imposto de renda comete. E aí é muito fácil do fiscal verificar que você não escriturou o seu livro caixa. Nunca a despesa pode ser maior do que a receita. Nunca a legislação não permite isso. Tá? Vamos a um exemplo aqui. Uma receita de R$180 mil, despesas de R$72 mil. A alíquota do imposto ela vai incidir diretamente sobre a receita? Não. A alíquota do imposto ela incide sobre a base de cálculo do imposto de renda, que é o resultado da receita menos as despesas dedutíveis do consultório. Então, ela vai incidir nesse exemplo sobre R$108 mil. Só que quando o fiscal verifica que teve alguma irregularidade no seu livro caixa, ele pode desconsiderar
todas as suas despesas do livro caixa. Isso significa que a alíquota do imposto de renda, ao invés de incidir sobre a base de cálculo, que nesse exemplo é R$ 108 mil, ela vai incidir sobre R$ 180 mil. Vamos verificar com os números o que isso significa. Base de cálculo antes era R$ 108 mil. Tinha a pagar de imposto R$ 19.267,68. Fiscal desconsiderou as despesas. Vamos ter o quê? Uma nova base de cálculo, sem nenhuma despesa. Vai passar a ser 180 mil. A própria receita. Qual vai ser o novo valor de imposto? R$ 39.067,68. Tem uma diferença a pagar de R$ 29.300,76. Mas será que é só isso que eu vou pagar? Com certeza não. Você vai pagar R$ 68.368,44. Por quê? Porque além do valor devido, ainda tem uma multa de 75%. É por isso que os valores na Receita Federal eles só crescem de forma absurda, porque as multas elas são altíssimas. Imagina você estar achando que está tudo certinho, tudo tranquilo, que fez tudo bonitinho, recebe uma intimação da Receita Federal pedindo para você acertar as suas contas e está devendo R$ 68 mil. É para tirar o seu sono, é para tirar o seu sossego, a sua tranquilidade, porque a falta do conhecimento lhe custou caro, lhe custou muito caro. E essa multa aqui eu coloquei de 75%, mas pode chegar a 150%, pode chegar a 225%. Só cresce, só cresce. E aí você vai pagar? Vai, senão vai ter problema com o seu CPF. Ah, mas eu não sabia. Vai ter que pagar da mesma maneira. Ah, mas foi o contador que fez. Vai ter que pagar da mesma maneira. É o seu CPF que está sendo entregue na sua declaração de imposto de renda. Não é a do vizinho, não é do seu pai, do seu irmão, do seu marido, nem do contador. É o seu. Qualquer erro na sua declaração de imposto de renda, quem é intimado é você. Então, você tem sim que cuidar da sua declaração. Ah, mas eu sempre fiz assim. Sempre. Nunca teve problema. Cada vez mais você ouve as informações. Receita Federal está super, ultra, mega digital. As fiscalizações estão aumentando e você continua fazendo assim errado. Tá vendo o iceberg chegar, está passando, mas você sempre fez assim, né? Olha qual é o seu destino, infelizmente. Vai afundar. Vai afundar e vai pagar um valor altíssimo de multa para a Receita Federal. Então, nada dessa desculpa de eu sempre fiz assim. Sempre fez e sempre fez errado. Mesmo que você fale, nunca fui fiscalizado, nunca fui intimado. Até quando? Até quando será que você vai contar com a sorte? Não, né? Deixa disso. Cada ano que passa está pior. Cada ano que passa, mais contribuintes estão caindo na malha fina. Tira isso da sua cabeça, sempre fez assim. Arranca isso, por favor, e aprenda agora a fazer o que é correto fazer, porque depois dessa aula você não vai ter mais como dar desculpa que eu nunca aprendi isso na faculdade. Chega! Você agora já aprendeu e já verificou diversos erros que você nem sabia que cometia na sua declaração de imposto de renda e que facilmente é verificado pela Receita Federal, tá? Então, vou chamar aqui a atenção, omitir receita, não pagar o carnê-leão, não pagar o INSS, não escriturar o seu livro caixa, acende a luz vermelha para o seu CPF. Diferente do que acontece no seu consultório, que você quer ser visto para ser lembrado, aqui você não quer isso. Tenho certeza que você não quer ser visto pela Receita Federal. Tenho certeza que você não quer ser lembrado pela Receita Federal. Então, nada de omitir receita. Pague o seu carnê-leão, pague o seu INSS, faça o seu livro caixa da forma correta para a gente apagar essa luzinha vermelha no seu CPF. Olha como você aparece perante a Receita Federal quando você omite receita, não paga o INSS, não paga o carnê-leão, não faz o seu livro caixa. Neon.
Você está chamando a atenção, assim, 100% do seu fiapo de cabelo até o seu dedo do pé. Você está chamando a atenção da Receita Federal. Não tem jeito. Você não está fazendo nada correto. E eu tenho certeza que você quer passar perante a Receita Federal assim, ó, de preto e branco. Por quê? Você vai declarar sua receita, você vai pagar o seu INSS, você vai pagar o seu carnê-leão e você vai, sim, escriturar o seu livro caixa. Vamos passar assim, ó, de preto e branco e nada de querer passar em neon, chamando a atenção de fiscal, porque isso pode, sim, trazer um grande problema para você, tá? Quais são as multas da Receita Federal, as multas da malha fina? Ela pode chegar a 75%, se o fiscal verificar que teve alguma inconsistência na sua declaração de imposto de renda. Mas sim, ela também pode chegar a 150%, se o fiscal achar que ali você teve a intenção de fazer errado. Se teve fraude, aí a multa cresce, ela deixa de ser 75% e passa para 150%. Vou ignorar. Não vou dar nem atenção, ou então o porteiro recebeu intimação e não passou isso para mim. Vai ser considerado como? Você ignorou. Chega a 225% a sua multa. Olha como ela cresce. Olha como o valor fica absurdo. Essa é a realidade da Receita Federal. É assim. Não quer isso para você? Faz certo. Que aí você não vai nem saber se é 75, se é 150, se é 220, 225, você não vai nem saber sobre isso. Se você faz o certo, isso aqui, ó, não vai ser uma preocupação na sua vida, né? Como eu já falei, ninguém pode alegar desconhecimento da lei para não cumpri-la. Você não pode dizer que não sabia e por isso você não fez o certo. Você não pode dizer que foi o contador que fez e você não sabia e você não fez o certo. Você tem a obrigação de saber sobre a legislação. Essa desculpa de desconhecimento, imagina quantas vezes o fiscal ouve por dia numa fiscalização. Todos. Vamos dizer assim? Não vou falar 100%, mas 99% fala isso. Desconhecia a legislação. E você não pode alegar isso como defesa. Eu fiz errado e a minha defesa é que eu não conhecia a legislação. Infelizmente, isso não vai servir para nada. Você só vai gastar sua saliva e mais nada, tá? Você sabe o que está sendo feito na sua declaração de imposto de renda? Vamos colocar aqui uma situação. Se você soubesse dobrar o paraquedas, quantas vezes antes de você se jogar do avião, você ia verificar se o paraquedas foi dobrado corretamente? No mínimo 1000 vezes, né? No mínimo! Você está se jogando do paraquedas, é a sua vida. É o mesmo raciocínio quando você entrega a sua declaração de imposto de renda e não vai verificar como ela foi entregue para a Receita Federal. Você está se jogando para a Receita Federal, para a boca do leão, sem conferir, sem verificar nada. É a mesma situação aqui do paraquedas. Você vai se jogar até quando? Vou fazer de novo essa pergunta, sem conhecimento nenhum. Mesmo se você for delegar isso ao contador, você tem que verificar o que foi feito na declaração de imposto de renda. Novamente, vou falar para você, é o seu CPF, não é o do contador. Não é o do contador, você tem que se preocupar. Eu acho inadmissível quando eu vou pedir a declaração de imposto de renda para um cliente novo que está chegando, nem sabe da declaração, não sabe nem quem fez. Como assim? O documento mais importante que você entrega para a Receita Federal, você não sabe dele? É o contador que está errado, que não te entregou? Ou você que está errado, que nem verificou e nem pediu? Você. Você tem a obrigação, sim, de verificar todas as informações da declaração. Estou pagando ele para isso. Estou te avisando. O CPF que vai é o seu, não é o dele. Não é o de ninguém. Não é do seu pai, não é do seu irmão, não é do seu marido, não é de ninguém que fez a declaração. É o seu CPF. Então, olha só, antes de se jogar direto para a boca do leão, se eu fosse você, eu verificava. Eu olhava o que está sendo entregue para a Receita Federal. Pode ser, muitas vezes, que você, ao fazer isso, verifique algo que foi deixado, foi passado, deixou de lado de fazer, e uma simples verificação. Só que você só consegue verificar
se você tem conhecimento. Se você não tem o conhecimento, não serve para nada. Tem que buscar o conhecimento. Sabe, 8 da manhã, às 10 da noite no consultório? Acaba com isso. Acaba com isso. Porque isso, de fato, você não vai ter tempo para o conhecimento. Você não tem prioridade. Prioridade. Eu espero que essa prioridade ela não chegue a você junto com a intimação da Receita Federal. Tomara que não, tá? Aprenda a dobrar o seu paraquedas, viu? Vou deixar aqui uma reflexão. Será que você vai precisar colocar a mão no fogo para ter certeza que ela queima? Você precisa disso? Será? Será que você vai precisar cair na malha fina, ser multado para começar a fazer o certo? Eu espero que não. Com certeza, quando a gente coloca a mão no fogo, ela vai queimar. Não coloca a mão no fogo. Ela queima e dói. É uma marca que você vai levar para o resto da sua vida. Mas aí é uma reflexão que eu deixo aqui com você. Já estou chegando no finalzinho dessa primeira aula e depois você me diz se vale a pena ou não ficar brincando com fogo. Vou deixar aqui um aviso para vocês compartilharem essa aula, me marcarem nos stories de você, coloca lá hashtag sem medo do leão, para no final da imersão, quem compartilhar, sim, eu vou dar de presente um e-book no final da terceira aula, aí eu entrego esse e-book para todos que compartilharem. Quanto mais pessoas, quanto mais colegas ouvirem isso, melhor. Obviamente, a minha intenção é, sim, de fato, compartilhar esse conhecimento, tirar os dentistas do completo desconhecimento. Não quero que ninguém chegue lá na Receita Federal alegando assim, eu não sabia da legislação. Não, não pode. Isso daí tem que ficar para trás. Então, sim, compartilhem com seus colegas. Com certeza, todo dentista conhece, no mínimo, mais 10 dentistas. Então, assim, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Quem não me segue no Instagram, Rita Silva FC. Todos os dias eu posto muito conteúdo, sempre muito conteúdo. Eu costumo brincar que não são nem dicas, são conteúdos de valor. Então sempre tem lá muita informação, muita verdade, como eu gosto também de falar, e será sempre um prazer ver o feedback de vocês. Aula 2, qual vai ser o assunto da nossa próxima aula? Vou falar como você vai pagar o seu Carnê-Leão, como você vai pagar o seu INSS, como contribuir para a Previdência Social, 20%, 11%, quais são as despesas dedutíveis e não dedutíveis do livro caixa, o que você pode deduzir para poder pagar menos imposto. Então, todos esses assuntos vão ser abordados na aula 2, na terça-feira, às 20 horas. Eu espero vocês na aula 2. Pode ser que eu tenha tirado o sono de muitos de vocês que estão aqui, mas na verdade a minha intenção não é essa. A minha intenção é de ajudá-lo a tirar a sua falta de conhecimento e te trazer para uma realidade. Você precisava sim desse sacode de realidade para acordar para um risco que você nem sabia que está cometendo. Você está com a sua mãozinha quase lá no fogo. Eu só quero fazer isso aqui, ó. Eu quero tirar. Eu não quero que você se queime, com certeza não, porque, como eu mostrei, o valor da multa é alto. Então, eu espero você na aula 2 da Imersão Sem Medo do Leão, terça às 20 horas. Não esqueçam de compartilhar essa aula lá nos stories de vocês no Instagram. Um forte abraço e até terça-feira. Aqui o melhor de tudo é que hoje eu pago menos impostos. E hoje eu tenho a segurança que eu tô fazendo tudo certo. E hoje eu sei que é possível deduzir os gastos do consultório no imposto de renda. E eu vim aqui deixar meu depoimento sobre o curso da Rita, que para mim foi um divisor de águas na minha vida profissional. E eu acabava delegando tudo pro meu contador e eu não tinha controle sobre o que era feito. Eu não tinha nem conhecimento para argumentar com ele, para fazer diferente. E depois do curso da Rita isso mudou, eu me sinto muito segura. Eu estou escriturando o meu livro caixa, estou pagando o meu Carnê-Leão todo mês corretamente, eu estou pagando da forma correta o meu INSS e eu me sinto muito feliz. Tanto é que depois de conhecer e aprender coisas que eu não sabia, o leão deixou de ser um bicho de 7 cabeças para mim. Eu tenho 20 anos de profissão, sempre tive contador. Eu comecei a perceber que eu estava pagando mais imposto e estava fazendo as coisas de forma errada.
Então a Rita clareou. E a Rita é dentista, e isso facilitou muito a linguagem. Hoje eu mesma faço o meu livro caixa, então hoje eu equilibro as receitas e as despesas entre a pessoa física e jurídica, conforme ela me orientou, faço certinho e o melhor, pago muito menos imposto. Ela te dá não só como fazer o imposto de renda, ela te ensina a viver como dentista até a sua aposentadoria. Estou formada há 17 anos e desde então eu sempre tive dificuldade de conseguir uma pessoa que me orientasse corretamente em relação à nossa contabilidade. Então ela ensina a gente a pagar corretamente, a deduzir tudo que a gente tem direito para pagar o justo. Antes de eu encontrar a Rita, eu já tinha consultado vários contadores e nenhum deles eu conseguia entender a linguagem de contabilidade. E torna muito mais fácil a rotina de livro caixa, carnê-leão, que é necessário para todo consultório. Eu percebi que muitas coisas não estavam sendo feitas da maneira correta por mim e pela minha contadora. Do curso dela, eu consegui ver de uma maneira ampla a parte contábil e não depender do contador. Então hoje eu faço o meu carnê-leão sozinha, não pago contador para isso e tô certa, segura de que está sendo feito da maneira correta.